senhores senadores, senadoras, telespectadores. Eu sempre faço o discurso aqui com alguns apontamentos, eu trago assim 1, 2, 3, 4, 5 itens e vou falando sobre eles assim de maneira improvisada. Mas eu resolvi pedir um apoio especial à competente assessoria do Senado Federal para fazer para mim uma série de discursos que eles intitularam Reflexões sobre a Educação Brasileira desde o ano de 1500, no Brasil colônia, no Brasil imperial, na velha República Brasileira. E assim, eu tenho hoje o primeiro capítulo dessa série de discursos que eu irei fazer aqui sobre a história da educação no Brasil. A partir de hoje, senhor presidente, iniciaremos uma série de pronunciamentos que tem a educação como eixo. Para compreender as raízes da desconsideração com a educação no Brasil, partiremos de uma reflexão histórica com o propósito de definir as fases e marcos da história da educação brasileira. O pronunciamento de hoje cobre o período colonial, imperial, até a proclamação da República de 1889. Qual é a grande questão da educação no Império? Ora, em qualquer sociedade escravagista, seguramente o modelo educacional vigente seria ou é exclusivista, pois não se cogita discutir a instrução para a parcela economicamente mais importante da população, aquela cujos ombros repousa o trabalho produtivo, que são os escravos. Não se cogitava educar os escravos, sequer para a catequese deles. As constituições primeiras do arcebispado da Bahia, a base do ordenamento jurídico religioso da colônia, afirmava que, para a conversão religiosa dos escravos, bastava saber algumas poucas orações e executar práticas religiosas obrigatórias. Muitos senhores, entretanto, não se mostravam ciosos da educação religiosa dos seus escravos, manifestando certa resistência à subtração do seu tempo de trabalho, até mesmo na observância dos feriados religiosos e da administração dos sacramentos. No período colonial, a metrópole não se manifestava menor interesse em incentivar o desenvolvimento educacional de suas colônias, pois via nele a ameaça concreta à preservação dos vínculos de dependência. Por isso, se proibia a fundação de instituição superior, pelo menos até a transferência da corte portuguesa para o Brasil no contexto das invasões napoleônicas. Assim, não surpreende que os inconfidentes de Minas, quando fabularam um plano de emancipação do Brasil, associaram a criação de uma universidade na colônia. A ação da coroa portuguesa limitou-se a pagar alguns mestres para ministrar aulas régias, sustentadas com subsídio literário, e a tolerar a presença de algumas instituições com foco na atuação educacional, como a exemplo dos jesuítas, que se notabilizaram por constituir a rede de colégios e seminários, quando foram expulsos do Brasil no bojo das reformas pombalinas. A Companhia de Jesus administrava 25 residências, 36 missões, 17 colégios e seminários. Então, eu estou falando aqui na história da educação no Brasil colônia e no Brasil império. A igreja também mantinha seminários
com o objetivo de formar um clero local. Conventos, recolhimentos, ofereciam alternativas para a educação feminina, porém, a exigência do dote restringia o acesso aos membros da elite. A coroa portuguesa resistia a estimulá-los, pois seu foco estava na formação de uma elite colonial baseada na difusão do matrimônio e na formação de famílias. Ora, senhores e senhoras, senadores e senadoras, não surpreende, em um contexto como este, a educação fosse um bem que não estava ao alcance da maior parte da população brasileira. Era concebida como atributo da elite, que via na restrição ao acesso a garantia de preservar algumas ocupações rendosas que poderiam ser distribuídas a seus membros como alternativas de acumulação de renda. Assim, as carreiras do sacerdócio e da magistratura, geralmente ocupadas por membros das elites da metrópole, das colônias. Dessa forma, ganha sentido o retrato celebrizado por Gilberto Freire, no clássico Casa Grande Senzala, das famílias de senhores de engenho que privilegiavam os filhos primogênitos na distribuição de herança, compensando os demais com a carreira do sacerdócio ou da magistratura. Mesmo no universo das elites, a educação era bem raro. Em princípio do século XVIII, Dom Lourenço de Almeida, governador da capitania de Minas Gerais, recebeu censura da coroa sobre a não observação dos estatutos da pureza do sangue na eleição de membro do Senado e da Câmara locais. Argumentava o governador que, na ausência de brancos minimamente qualificados, profissional e moralmente, era obrigado a aceitar o preenchimento de cargos com pessoas de ascendência negra. Os imigrantes portugueses que chegavam ao Brasil, portanto, não se notabilizavam por deter qualquer tipo de formação formal. Às vezes, às vésperas da independência do Brasil, o desalento era a melhor expressão para caracterizar a expressão educacional brasileira. A escravidão permaneceu como base econômica da sociedade imperial, de forma que também no século XIX, parcelas ínfimas da população tinham acesso à educação. No Brasil independente, porém, a educação assumiu a importância que não detinha no período colonial, mais de 300 anos. Não apenas por conta da remoção dos obstáculos colocados na antiga metrópole. Os primeiros debates no Senado brasileiro revelam a razão do novo Estatuto da Educação. A construção de um Estado-nação implicava a formação de uma burocracia apta a comandá-la e administrá-la. A carência de pessoas capacitadas representava um obstáculo para o desenvolvimento do país. Eu estou falando sobre a história da educação brasileira, do seu descobrimento em 1500 até a proclamação da República. Todas as fases da Brasil Colônia e do Brasil Império. Os pais fundadores da nação brasileira manifestavam consciência clara sobre a carência dos quadros qualificados para ocupar cargos na burocracia nascente do Império. Por isso, pela primeira vez, a educação passou a fazer parte do raio de ação do Estado, que não acontecera em 3 séculos. Nos debates do Senado sobre a criação dos cursos de Direito e Medicina, ficaria ainda mais clara a associação entre o ensino superior e a formação dos quadros para governar o país e administrar. A própria composição do corpo de senadores evidenciava essa associação. As primeiras legislaturas, a formação dos senadores brasileiros dava-se exclusivamente do exterior. Contudo, as últimas legislaturas do Império, os senadores formaram-se basicamente em instituições brasileiras, notadamente em Direito e Medicina.
nossa primeira Constituição, de 1824, não deixou de reconhecer a importância da educação ao estabelecer o artigo 179, a gratuidade, olha bem, 1824, a gratuidade da instrução primária a todos os cidadãos, com exceção dos escravos, menos os escravos, por não se enquadrarem na definição de que seriam cidadãos. Com efeito da lei de 15 de outubro de 1827, o primeiro diploma legal aprovado pela Assembleia Legislativa sobre a instrução pública no Brasil determinava que em todas as cidades, vilas e lugares populosos haverá escola das primeiras letras que forem necessárias. Aqui eu destaco, e não vou fazer a citação, de um brilhante senador do Império, chamado Bernardo Pereira Vasconcelos, um dos maiores expoentes do Senado Federal Imperial, que revelava as expectativas por uma legislação de uma carta aos senhores eleitos das províncias de Minas Gerais em 1828. Eu não vou descrever esse tópico, que é uma citação dele por causa do meu tempo, que é curto. Peço desculpas o sequenciamento, que é muito bonito o que ele fala aqui, mas eu vou saltar. O tema da educação sequer foi tocado nas falas do trono. Não era nem falado nem por Dom Pedro I, nem por Dom Pedro, nem tocava no assunto da educação, que estabelecia as linhas gerais da administração do Império. Dom Pedro I não se encantou pelo assunto, e Pedro II, cujos interesses pela especulação científica eram conhecidos, mas não se destacou por nenhuma ação no campo da educação. Nestes termos, mesmo excluindo os escravos, a instrução elementar não se expandiu significativamente. Estabelecimentos particulares de ensino e os religiosos de vocação educacional disseminaram pelo território nacional, porém, se revelaram claramente suficientes para atender a população. O Estado imperial fez muito pouco pelo ensino superior no Brasil, limitando a custear 2 cursos de Direito e 2 cursos de Medicina em 400 anos. Além de algumas instituições estabelecidas desde a transferência da corte portuguesa para o Brasil, explicava o senador Bernardo Vasconcelos, para que havemos de questionar sobre o que é melhor fazer-se, se o aperto das nossas atuais circunstâncias nos faculta indagar o que pode ser feito, o que se pode fazer, ele já questionava. Concluindo, senhor presidente, quando o país mudou da forma de governo com a proclamação da República, a educação continuava caracterizada pelo desalento. O senhor imagina uma coisa dessa? Um país de 1500 a 1889 não fazer nada pela educação, nada pela educação. É lógico, ele perdeu tempo demais. Esta conclusão que eu faço aqui agora, senhor presidente, é provisória, pois eu vou continuar, esperamos dar continuidade a essas reflexões sobre os desafios da educação brasileira, que até parece que é muita coisa que hoje ainda existe, em pleno século XXI, se assemelha muito à época do Brasil colônia, da velha República Brasileira, da exclusão marginal dos negros. Então, a gente precisa, a palavra certa, eu não vou usar a eloquência de Bernardo Vasconcelos, que foi senador da época do Império. O que está faltando mesmo é vergonha na cara para a gente tocar a educação brasileira e corrigir as distorções e o prejuízo incalculável que todos os governos do Brasil colonial, do Brasil Império, do Brasil República Velha, do Brasil República Moderna e do contemporâneo ainda teimam em continuar essa omissão histórica
né, inaceitável do tratamento do povo brasileiro com uma educação de qualidade. Muito obrigado, senhor presidente.